Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui. Uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração. Querido, nós estamos aqui começando mais um dia debaixo da graça de Deus, e você está aqui porque Deus te trouxe aqui e Ele tem uma palavra no seu coração. Ele quer fortalecer o seu coração, Ele quer abençoar você, Ele quer ajustar você, dar um novo caráter, um novo coração. Então abra o teu coração, abra o teu coração para o Senhor agir na sua vida. Se fortaleça no Senhor. Bom dia, é muito bom estar com vocês, é muito bom começar essa manhã sempre debaixo da presença e da graça de Deus, e também com vocês, nossos irmãos tão queridos, pessoas especiais que Deus tem conectado, unido. Então aqui é um pouquinho só que nós vamos passar juntos, mas olha, pode ter certeza que o tempo que nós passamos na palavra não será desperdiçado, em nome de Jesus. Bom dia, dá um bom dia aqui nos comentários então, para você começar já interagindo com a gente. Dá um bom dia aqui nos comentários, coloca aí um bom dia. Você viu algum amigo entrando aqui? Marca ele, dá um bom dia para ele. Se você quiser também, chama outros amigos para vir aqui, manda lá no seu grupo da família, para estar junto com a gente nesse tempo de devocional, em nome de Jesus. Hoje, dia 10 de julho, 10 de julho nós vamos estudar o capítulo 10 de Provérbios. Nós estamos estudando Provérbios nesse dia e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Todos os dias, irmãos, nós estamos sendo fortalecidos no Senhor, e em nome de Jesus, hoje não será diferente. Nós seremos fortalecidos pelo Senhor para a honra e para a glória do nome dele. Cafezinho preparado. Quem está tomando um cafezinho aí? Deixa eu ver. Ou você que está assistindo aí mais tarde, o que você está fazendo aí? O que você está almoçando? Você está descansando agora? Está se preparando para dormir? De repente as pessoas estão assistindo mais à noite, né? Tomando um cafezinho agora, você que está ao vivo com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Tere. Bom dia, Ângela. Deus abençoe todos vocês. Bom dia, família. Já tomaram o cafezinho. A Dona Inês já tomou o cafezinho. Simone, dia de gratidão pela formatura da minha filha, Manuela. Olha que coisa boa, hein, Simone? Obrigado aí de compartilhar com a gente. Vamos lá, queridos. Vamos começar, mais importante. Vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, nossa vida está debaixo das tuas mãos, Senhor. Teu cuidado, a tua graça. Espírito Santo, fortalece-nos. Fala o nosso coração, sustenta-nos, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos agora que estão aqui, compartilhando esse devocional com a gente. Que o Senhor venha fortalecê-los e abençoá-los, Deus. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor venha sobre as suas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome. Que a tua palavra fale ao nosso coração profundamente, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vai ter um dia abençoado hoje, meu querido. Em nome de Jesus. Hoje, dia 10 de julho, nós vamos ler Provérbios capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 21. Esse é o nosso devocional de hoje. Vamos se preparar para a leitura. Antes de a gente ler o texto bíblico, eu quero pedir para você compartilhar esse devocional, o máximo de pessoas possíveis. Vem aqui, essa setinha, compartilha. Manda aí para umas 10, 15, 20 pessoas. Assim que você compartilhar, escreve aqui nos comentários assim, Jesus. Tá bom? Jesus. Escreve aqui nos comentários, Jesus. Vamos lá, pessoal. Queria pelo menos aí estamos aí agora com 70
acessos ao vivo, queria pelo menos 70 vezes escrito aqui Jesus. Bora, vou ler a palavra. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Bom, Provérbios é repleto de sabedoria. Se nós pegarmos aqui o livro de Provérbios e a gente parar para meditar nele, nós vamos encontrar muita sabedoria. Para você que participa aí do nosso devocional já há mais tempo, nós iniciamos o nosso devocional há praticamente 4 anos atrás, no período da pandemia. E o primeiro texto que nós estudamos no devocional Família 659 foi Provérbios. Provérbios é um livro que a gente tem 31 capítulos, a gente consegue fazer um por dia, um capítulo por dia, e a gente encontra muita sabedoria. Com certeza você, se você já leu Provérbios, tenho certeza que sim. Quem é que já leu Provérbios todo? O livro de Provérbios. Você deve ter encontrado muita sabedoria. Irmãos, se a gente age com falta de sabedoria, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Pessoas que agem com falta de sabedoria, são insensatas, elas levam sempre prejuízo, elas estão sempre sendo prejudicadas, às vezes pelas suas próprias atitudes. O contrário também. Quando a gente age com sabedoria, nós estamos recebendo os frutos. Lembra que a sabedoria traz frutos? E a insensatez traz consequências. Então hoje a gente está aqui falando sobre o poder das nossas palavras. Quem aqui já se prejudicou por algo que você disse? De repente algo que você disse sem pensar. Algo que você disse que nem era o que você de fato gostaria de dizer. Vou dar um exemplo clássico. Às vezes dentro do nosso casamento, no momento em que a gente, ou às vezes se distrai ou perde a paciência, a gente solta uma palavra que entristece o coração das pessoas. Entristece o coração da esposa, do esposo, do filho. Porque a gente fala, às vezes, tem coisas que a gente tem que falar, tem que realmente compartilhar, é um lugar de intimidade para isso. Mas às vezes fala da maneira errada. Às vezes você está aqui pensando assim, pastor, mas eu não devo falar as coisas para meus amigos, para minha família. Não, você deve falar. Mas você deve falar com sabedoria. Às vezes você está falando com falta de sabedoria. E olha a confusão que você está gerando dentro da sua casa. Olha a confusão que você está gerando dentro da sua família. Olha a confusão que você está gerando dentro do seu local de trabalho, pelas coisas que você fica falando. Você não poderia buscar em Deus sabedoria para poder falar da melhor maneira? Para poder falar da maneira certa, para você poder também ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Então o povo às vezes fala demais, é ver o que a Bíblia está dizendo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Está assim na tua Bíblia? Quando são muitas, aqui a minha versão é NVI, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ou seja, domínio próprio. Escreve aqui nos comentários, vamos interagir assim, ó. Domínio próprio. Domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, olha aí, o Good News disse assim, ó, se alguém tem dificuldade de entender a Bíblia, comece a lê-la pelo Provérbios e Salmos, esses já vão abrir a sua mente. É verdade, são textos, não são textos mais fáceis, são textos que são mais ensinamentos e orações, então se torna um pouco mais fácil a gente conhecê-los.
Aí, várias pessoas escrevendo domínio próprio, interagindo com a gente aqui. Queridos, domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Nós precisamos de domínio próprio. Às vezes você está explodindo todo dia. Às vezes você está explodindo toda hora. Às vezes você está falando o que de fato é a realidade, mas você está falando da maneira errada e no momento errado. Você está falando com falta de sabedoria. Você está falando na ira, na raiva, e isso não é bom. Isso não é bom, isso aí vai levar você a um prejuízo grande na sua vida. Então, entre aspas, cale a boca, feche a boca e peça a direção do Espírito Santo. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Se você entregou sua vida a Jesus, não é Ele quem deveria governar a sua vida? Não é o Espírito Santo que deveria governar as suas ações, as suas palavras? E por que você não deixa Ele governar? Por que nós insistimos em colocar a nossa opinião naquilo que Deus quer fazer, nas coisas que Deus quer fazer? Por que a gente insiste em colocar o que a gente acha, o que a gente pensa? Então, a primeira coisa, nós precisamos submeter as nossas palavras, ações, atitudes ao Espírito Santo. Cadê os homens aqui? Tem homem aqui ou não? Tem homem aqui? Deixa eu ver se tem homens aqui. Aos homens que estão aqui, peça e permita o Espírito Santo governar tuas palavras, aonde você está na sua família. Às vezes grosseiramente você age na sua casa, afasta as pessoas de você. Você confunde ser firme com ser ignorante. Ou às vezes você confunde intimidade com desrespeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cadê os homens? Não vi ninguém aí. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Vamos ver se tem mulheres. Mulheres tem, certeza. Tem mulheres aqui? Cadê as mulheres? Onde estão as mulheres? Coloca aí nos comentários. Estou aqui. Cadê as mulheres aqui do devocional? As mulheres. Será que você não tem dado muita opinião? Será que às vezes você não tem falado demais? Será que você não tem, às vezes até, forçado a barra demais? Será que as suas palavras não estão sendo, às vezes, muito pesadas com seus filhos ou até com seu marido? Será que você não está ocupando o lugar do Espírito Santo, às vezes, na vida da sua família? Deveria permitir o Espírito Santo, então, com certeza. As mulheres usam algumas, né? Usam mais a palavra. Mas quantas vezes falo o que não deveria falar? Às vezes, um exemplo, aquelas que são casadas, às vezes em vez de levantar o seu marido, joga ele lá no chão. Aquelas que são mães, às vezes fica falando o que não deve falar e não fala o que deveria falar. Quantas vezes nós precisamos repensar nossas palavras? Então, em primeiro lugar, o devocional nos ensina aqui, usando esse texto. Primeiro ponto, controle a sua palavra. O apóstolo Tiago vai dizer sobre isso, que o órgão mais perigoso, mais mortífero que nós temos é a língua, é a palavra. Eu aprendi isso assim que me converti. Eu aprendi uma expressão, ela tem muita verdade. Ela diz assim: enquanto a palavra está dentro da nossa boca, ela é a nossa escrava. Quando ela saiu, nós nos tornamos escravos dela. E eu não estou dizendo para você, olha, não estou aqui me colocando como melhor que você. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu também falho nas minhas palavras. E arco com as consequências de falhar com as minhas palavras. De falar o que eu não devo.
de agir da maneira que eu não deveria agir. Então tem consequências, eu preciso arcar com elas. E talvez você esteja vivendo essas consequências de coisas que você tem dito. Eu não vou dizer que tem coisas que a gente tem que dizer mesmo, tem que se posicionar. No entanto, quando você fala da maneira errada, no tempo errado, você se prejudica e prejudica todos que estão ao seu redor. Então, quando a palavra está dentro da sua boca, ela é tua escrava. Quando ela sai, você se torna escravo dela. Segundo ponto, as palavras são como sementes. Todas as palavras que eu estou falando aqui, elas são como sementes, estão sendo lançadas e caindo no seu coração. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você. Você está pensando o que eu estou dizendo para você. Espiritualmente também eu estou lançando palavras. E aí eu quero te ensinar, enfatizar algo ainda maior. Na oração, por exemplo. A oração são palavras. Lance palavras de bênção. Declare: hoje vai ser um ótimo dia, no nome de Jesus. Sobre o meu trabalho eu declaro bênçãos em nome de Jesus. Eu profetizo esse negócio sendo realizado. Eu declaro agora essa causa na justiça sendo deliberada em nome de Jesus. Queridos, profetiza. Use a tua boca para profetizar. Declare bênção, ao invés de ficar amaldiçoando a sua vida, às vezes dizendo: meu dia é uma... minha família é uma... eu nunca sirvo para nada. Às vezes pessoas ficam amaldiçoando a sua cidade, amaldiçoando o seu país, amaldiçoando a sua família, amaldiçoando os seus filhos, amaldiçoando a sua igreja, amaldiçoando todas as pessoas que estão perto de você. Essa igreja é não sei o que, você é não sei o que, você é uma pessoa assim, isso nunca vai dar certo. E a gente começa a amaldiçoar, em vez de abençoar. Vamos profetizar. Profetizar é falar sobre o futuro. Vamos declarar um futuro de bênçãos. Começa a declarar bênçãos sobre teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos. Começa a declarar bênçãos sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Então as palavras são sementes. Cuide com quais sementes você tem lançado sobre a terra. Terceiro e último, não fale tudo o que você sente, fale o que você crê. Aí eu quero deixar uma mensagem aqui para aqueles que são os sincerões. Cadê os sincerões aí? Sincerões, cadê os sincerões? Aqueles que são sinceros, exagerado, cadê? Tem gente aqui ou não? Aquele sincerão que está sempre falando que vem na telha. Sempre falando que vem na telha. Numa família sempre tem um sincerão. Na minha família tem um sincerão. Fala o que vem na telha. Às vezes a gente usa aquela frase: perdeu a oportunidade de ficar calado. Cadê o sincerão? Cadê? Eu conheço um aqui, ó. Eu conheço um. Cadê o sincerão? Tem mais, gente. Tem mais. Cadê o sincerão aqui? Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Tem muitas coisas que precisam ser faladas mesmo. Tem muitas coisas que precisam ser faladas. Mas tem coisas, meus queridos, que você tem que colocar em oração. Tem coisa que você não precisa dizer. Tem coisa que você precisa orar. E tem a forma certa, o momento certo de dizer. Eu estou falando principalmente na intimidade da nossa casa. Tem coisas que a gente precisa dizer na hora certa, com a pessoa certa. Você há de convir comigo que tem coisas que a gente às vezes falou na sinceridade, que não deveria ter dito daquele jeito. Não deveria ter dito naquela hora. E é um conselho bíblico. O conselho bíblico está aqui para nós. Então não fale tudo que você sente. Sabe por que você não deve falar tudo que você sente? Porque o coração do homem é enganoso. A gente também não conhece toda a realidade. Não sabemos o que está acontecendo. Nós não somos Deus. Nós não podemos falar tudo que a gente sente.
A gente precisa colocar em oração, porque às vezes o que a gente sente não está certo. Ou não é o momento adequado para dizer. Tá lá a mulher chorando, triste. E ela fala assim pro marido: ah, mas eu tô me sentindo feia. Eu não sei. Às vezes ela tá meio descuidada. Aí o marido fala assim: você tá feia mesmo, você não se cuida. Você deveria se cuidar um pouco mais. Diz pra mim, você que é mulher aqui, vamos dar esse exemplo. Isso é sinceridade, verdade, ou isso é falta de educação e falta de sensibilidade? Não é falta de sensibilidade, não é falta de educação, não deveria aquele momento usar para consolar? Calma, meu amor, tô aqui com você, você é linda, de fato ela é linda, mas você não deveria consolá-la naquele momento, acalmá-la, para depois, num momento adequado, você trabalhar esse assunto com ela, falando de uma coisa da vida. E às vezes tem coisas do nosso dia a dia que são assim, no nosso trato com as pessoas, no nosso relacionamento com as pessoas, e às vezes nós falhamos muito nisso. Aí a Suzane está dizendo, falta de bom senso. Essa é uma boa palavra, Suzane. Aí a Ana diz, falta de sensibilidade. Terezinha já foi mais firme, falta de educação. É verdade. Mas falta do bom senso. E dizer assim, talvez é o que eu deveria falar, mas não agora, daqui a pouco. Às vezes a pessoa falhou, errou, alguém da tua casa, e aí você vem com os dois pés, a gente fica nervoso, falando, e às vezes vai afundando mais a pessoa. Não é a hora de você, com sensatez, sentar e ter uma boa conversa? Sentar e ter uma conversa correta, com a verdade? Então isso não é uma pessoa que pode te dar, mas Deus pode te dar essa sabedoria. Vamos pedir para Deus. E olha, eu estou aqui meditando na palavra com você. Eu não sou perfeito. Eu também falho, e eu também vou orar pedindo ao Senhor sabedoria no meu falar. Sabedoria para falar o que eu devo falar diante de Deus. Então as suas palavras têm poder. As tuas palavras são palavras de bênção. As suas palavras devem ser conduzidas pelo Espírito Santo. Não faça nem mais nem menos do que eu estou dizendo. Faça o que o Espírito Santo de Deus e através do que a palavra de Deus tem te ensinado. Então, seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Quem aqui hoje foi abençoado por esse devocional? Quem aqui hoje, nesse devocional, nessa reflexão, foi abençoado por Deus? Foi ensinado, aprendeu algo que vai levar hoje para o seu dia, diante da palavra? Glória a Deus, né? Coloca aí nos comentários. Eu vou levar para a minha vida. E agora a gente vai orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar uns pelos outros. É muito bom a gente orar uns pelos outros, queridos. Todos nós precisamos de oração. Ninguém aqui é um super-herói, né? Vamos orar junto. Vamos clamar junto. Vamos profetizar. O Jaimão aí, o Jaimão é conhecido aqui entre nós como Sincerão. Jaimão, você é uma benção. É isso aí, ele disse, isso é verdade, eu tô melhorando, tá melhorando mesmo, percebi isso aí. É isso aí, né, André? Não sei se a André tá aí. É isso aí, a André é a esposa do Jaime. Fui abençoada. Aí, a Terezinha eu vou levar para minha vida. Amém. Então vamos orar juntos aqui. Vamos orar. Vamos clamar. Deus está com a gente, nos fortalecendo. Hoje pela manhã já estava aqui com alguns irmãos em oração. Aí alguns irmãos com a gente. A gente está num período intenso de oração, orando uns pelos outros, orando por vocês, por um avivamento, pelo nosso país, pela nossa cidade,
pelas nossas crianças, clamando a Deus, em nome de Jesus. Podem colocar seu pedido de oração aqui, nós vamos orar juntos, vamos clamar, isso, vamos orar por uma vida, uma pessoa que a gente tem clamado pela vida dela, pedindo a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém. Estou vendo aqui os pedidos de oração, nós vamos clamar e orar. Oremos. Pai, está em Tuas mãos todos esses pedidos, que a Tua bênção, Deus, venha sobre os Teus filhos agora, que o Senhor venha derramar sobre eles da Sua presença e liberar sobre a vida deles a Sua graça, em nome de Jesus, sobre a saúde dos Teus filhos. Eu quero declarar a bênção dos céus, eu quero nesse momento, Pai amado, declarar cura, declarar restauração, declarar milagres acontecendo nessa casa, profetizar a Tua bênção agora sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento, Pai amado, pelas pessoas que estão enfrentando causas impossíveis e declarar o que a Tua palavra diz: não há impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai amado, por essas vidas que estão enfrentando enfermidades graves, situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. Nós declaramos um milagre nas suas vidas. Oramos também, Senhor, declarando a Tua bênção agora, Senhor Deus, sobre cada pessoa que está enferma, declarando a Tua bênção por cada pessoa que está enfrentando crises, Senhor Deus, financeiras, crises familiares. Nós queremos nesse momento profetizar a bênção dos céus, a bênção que vem dos céus, do Senhor sobre as suas vidas. Causas que estão na justiça, eu quero nesse momento orar, interceder, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor delibere em favor do Seu povo. Senhor, nós oramos pedindo um avivamento, Pai. Oramos pedindo a bênção sobre o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Teu povo agora. Eu declaro um dia de bênçãos, um dia de trabalho de bênçãos, um dia em famílias de bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, fica com Deus. A gente se vê amanhã, 6h59 da manhã.